Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de banco de dados. O que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre chaves estrangeiras. Vamos relembrar de quem tá? Vamos abrir nosso Workbench. Esperando que nós tínhamos parado. Nosso Workbench, vamos abrir a nossa conexão. Aqui, certo? A gente tinha visto então como criar uma chave estrangeira, certo? Eu tinha, por exemplo, uma tabela cliente e uma tabela pedido. Cliente tinha um ID, um nome e um e-mail. E a tabela pedido tem o que, certo? Também um ID. Um código do cliente, que vai ser minha chave estrangeira, minha foreign key, por isso FK. Uma data de pedido e um valor total. E eu estou dizendo que eu tenho uma chave estrangeira. Como que eu faço isso? Repare, quando eu passo as colunas, vou passar também aqui que eu tenho uma foreign key. Dentro de parênteses, o nome da minha chave estrangeira, certo? Nesse caso, FK cliente, que está referenciando references, que está apontando para a tabela cliente na coluna ID lá de cliente. Estou inserindo as duas tabelas, normal. Selecionei das duas tabelas. E repare, eu fiz um select aqui envolvendo ambas as tabelas. Eu juntei as duas tabelas. Eu fiz o que? Eu fiz um join, certo? Eu selecionei colunas from cliente da tabela cliente. E a tabela cliente tem um apelido. Em vez de eu escrever cliente toda hora, eu coloquei um C. E eu juntei, eu fiz um join com a tabela pedido, que eu chamei de P. Bom dia, professora Letícia. E eu disse ainda aonde que é a relação entre essas duas tabelas. Onde que elas se ligam, certo? Ora, na tabela cliente eu tenho o ID do cliente, enquanto que na tabela pedido eu tenho o quê? O código do cliente, o FK do cliente, certo? E aqui tem uma relação. Os valores de um lado e do outro são os mesmos, certo? É aqui que está sendo feita a conexão entre eles, a relação. Vocês lembram disso? Tá ok? Não tá ok? O que vocês me dizem? Bom dia. Pessoalzinho online. Muito bem. Libera sim. Você libera a sua câmera para mim. Tô. Você libera a câmera, por favor? Colocar os dois lados. Não. Aí, maravilha. Tá. Muito bem. Deixa eu dar mais um então para vocês poderem ver melhor esse código. Tá no máximo. Nossa, na câmera eu não conseguiria ver nada. Não sei como é que vocês conseguem ver. Na tela, digo, né? Do céu. Libera também, professora. Deixa eu colocar você como coorganizador. Aí, agora você consegue compartilhar sempre. Perfeito. Deixa eu até fixar para mim. Mostrar o vídeo completo. Aí, eu acho que você... Aí, perfeito. Maravilha. Consigo ver todos vocês agora. Excelente. Muito bem, pessoalzinho. Se nós não temos dúvidas aqui, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer exercícios, certo? Então, nós temos que praticar. Não podemos ficar somente vendo eu escrever. Vocês também têm que escrever. Vocês devem lembrar lá do começo de banco de dados, quando a gente estava na parte mais teórica, que nós falamos sobre a ideia de normalização, das diferentes formas normais, certo? A gente viu a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira forma normal. Vocês lembram disso? Ou não? Deixa eu ver em que aula que foi.
Foi na nossa aula número 5. Faz um bom tempo já. Vamos dar uma olhada de volta no material lá da aula 5 pra gente entender, pra gente relembrar. Você coloca o meu em tela cheia, quase sempre. Muito bem. Calma que ele vai trocar o computador. Vamos lá. A gente tem... A gente tem um problema, certo? Nas nossas tabelas. Qual o problema? Repetição de valores, redundância. E aí, pessoalzinho? Pessoalzinho dando tchau, aí dando sinal de gangue e tudo. Essa minha tabela aqui, essa minha tabela jogador guilda, ela tem um problema, certo? Muitos dados se repetem, né? Por exemplo, o nome da guilda repete várias vezes, o nome do líder da guilda repete várias vezes. Sim, vocês estão aparecendo para mim. Eu vejo vocês. Repare, né? Tem muitos problemas que estão... tem muitos... Qual que é o meu problema aqui? Tem muitos dados que estão repetindo várias vezes. Né? Isso aqui é um problema porque se eu quiser alterar um dado, se eu quiser inserir um dado, se eu quiser remover um dado, certo? A gente vai perder muita informação, vai ser muito trabalhoso de fazer. A ideia de normalização, certo? Vem para nos ajudar com isso, para reduzir redundâncias, certo? Para deixar nossas tabelas mais organizadas, certo? E nós vimos 3 formas de normalização, as 3 primeiras formas normais, por assim dizer, certo? Vamos relembrar as 3 primeiras formas normais. A primeira forma normal diz o quê, certo? Que cada atributo, ou seja, cada coluna de uma tabela, deve ser atômico, ou seja, deve ser indivisível. A tabela não pode ter colunas com múltiplos valores, eu não posso ter campos multivalorados, certo? Como nesse exemplo aqui, eu tenho a ID do jogador, que é 101, eu tenho o nome do jogador, que é Aragorn, e eu tenho aqui habilidades, e eu tenho várias habilidades para ele, certo? Ele tem corte, parar e ataque poderoso. Repare, essas várias habilidades estão numa célula só, num campo só. Não posso ter isso, vocês nunca me viram fazer isso. Ter uma lista de valores num campo só, certo? Por quê? Porque isto viola a primeira forma normal. Eu não posso ter listas nas minhas colunas. Vocês estão lembrados disso? E como que eu poderia resolver isso? Com uma tabela separada, certo? Para as habilidades. Tem uma tabela para os jogadores, uma tabela para as habilidades. Eu vou ter uma tabela de junção, certo? Uma tabela de ligação para mostrar essa relação, certo? Porque eu tenho uma relação aqui muito para muito. Eu preciso de uma terceira tabela. O correto seria o que, então? Eu tenho uma tabela jogador. Eu tenho uma tabela com as habilidades. Um jogador pode ter várias habilidades. Uma habilidade pode pertencer a vários jogadores. Eu tenho uma terceira tabela que vai mostrar essa relação entre eles. Tá ruim a internet aí, seu Juan? Entrando, caindo. Muito bem. Estão lembrados disso aqui? Da primeira forma normal? Nós vimos ainda a segunda forma normal, certo? O que diz a segunda forma normal? Que para estar na segunda forma normal, além de estar na primeira forma normal, ou seja, eu não posso ter listas dos meus campos, todos os atributos não chave devem depender funcionalmente da chave primária inteira e não apenas parte da minha chave primária.
A segunda forma normal só se aplica quando eu tenho o quê? Chaves compostas. Eu tenho um conjunto de colunas que formam uma chave primária. Certo? Nesse caso aqui, por exemplo, ID jogador e ID habilidades formam uma chave primária. Certo? Uma chave primária composta. E eu tenho ainda as colunas nome, habilidade e nível do jogador. Ora, o nome da habilidade depende apenas de quem? Do ID da habilidade, não do ID do jogador. A mesma coisa, o nível do jogador, ele depende apenas de quem? Do código do jogador, não do código da habilidade, certo? Como nome, habilidade e nível do jogador não dependem de toda a chave primária, mas apenas parte dela, eu tenho uma violação da segunda forma normal. Certo? O correto seria o quê? Seria também dividir em 3 tabelas. E por fim nós vimos a terceira forma normal, que diz o quê? Para estar na terceira forma normal, além de estar na segunda e na primeira forma normal, nenhum atributo não chave pode depender de outro atributo não chave. Ou seja, eu não posso ter uma coluna que não é chave, cujo valor dependa de outra coluna que também não é chave. O que eu tenho aqui? ID jogador, nome do jogador, FK guilda, nome da guilda. Qual que é o problema? O nome da guilda depende apenas de quem? Do código da guilda, não do código do jogador. Certo? E por isso, por ela não depender da minha chave primária, nós temos uma chamada dependência transitiva. O correto é eu fazer o quê? 2 tabelas também. Dito tudo isso, pessoal, se vocês não têm dúvidas e ninguém falou nada, vamos fazer exercícios. O que são esses exercícios? Eu vou passar para vocês tabelas que violam as 3 formas normais e eu quero que você transforme, eu quero que você recrie, na verdade, para a terceira forma normal, certo? Respeitando a terceira forma normal. Vamos fazer isso. Deixa eu criar aqui um arquivo novo. É aula 10.21. 10.21. 10.21. Deixa eu pegar aqui. Pá, 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 pá. O primeiro exercício. Eu vou passar para vocês também logo mais no chat, não se preocupem. Dado uma tabela contato que contém ID, nome e e-mails, e repare no plural, onde múltiplos e-mails são separados por vírgula, além de telefone, normalize essa tabela para a terceira forma normal. Repare, né? E-mails, eu estou passando aqui vários valores com uma string só, separados por vírgula. Não posso ter isso. A tarefa de vocês é o quê? É pegar esse cara e normalizar ele de volta. É normalizar ele para primeira forma normal. Para terceira forma normal, perdão. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar todo o código que eu quero que vocês alterem. Consigo? Esse é o 1. Quem terminar o 1 tem ainda um 2 e um 3. Deixa eu achar. Pá, 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 pá. Só. Ah, maldição, não. O Workbench não me ajuda. O que diz o 2? A tabela fornecedor possui ID, nome, cidade e logradouro. Onde logradouro depende apenas da cidade e não da chave primária. O nome da rua depende do quê? Da cidade que eu tô, certo? E a cidade não é uma chave, não é uma chave. O que eu quero que vocês façam? Que vocês transformem também para a terceira forma normal. Você vai criar aqui para mim, então, o quê? Uma tabela endereço, por exemplo. Você vai ter uma tabela fornecedor e uma tabela endereço, onde você não vai ter valores repetidos também. E repare, né? As últimas 2 empresas repetem aqui a cidade e o logradouro. E nós temos, por fim, um terceiro exercício. Deixa eu achar ele.
que diz o exercício 3? Você tem uma tabela pedido com ID, cliente e nome, cliente e telefone, produto nome, produto preço e quantidade. Qual que é o problema? Produto preço depende apenas do produto nome. E cliente e telefone depende apenas de cliente e nome. Também quero que você normalize para a terceira forma normal. Você vai ter aqui várias tabelas, certo? Não somente pedido, você vai ter também cliente e produto. Eu vou mandar para vocês aqui os enunciados. Mandem brasa nesse cara. O enunciado do 2 está aí. O código do 2 está também no chat. E por fim nós temos o 3. Que também está todo no chat. Façam esses 3 exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Eu vou compartilhar com vocês também o link do Live Share para que vocês possam acessar esse código direto. Deixa eu só abrir aqui. Live Share. Compartilhar. Muito bem. O link do Live Share está aí no chat. Vocês podem acessar para copiar os meus enunciados, ver os meus códigos. Tentem fazer então, pessoal. Dúvidas, é só me chamar. Vamos à obra. Muito bem, Nathalie. Vamos dar uma olhada no que acontece com o meu link. Deixa eu abrir ele no Chrome. Às vezes ele tá bugado mesmo, acontece. Primeiro de tudo, tenta abrir no Chrome. O Firefox ele é meio bugado. Vamos ver. Ele demora para carregar também, tem esse detalhe. Vai perguntar como que você quer entrar na sessão, certo? Você coloca sempre Continue in Web. Deixa eu dar um zoom aqui. Continue in Web. Ele vai pedir aqui como é que você quer continuar. Continuar como Anonymous, botão azul. Você vai colocar o teu nome aqui em cima. E vai dar um Enter. E daí, finalmente, ele vai carregar e vai mostrar aqui os meus arquivos. Vocês podem navegar pelos meus arquivos, selecionar e tudo mais. Tente fazer isso. E pior que eu tenho várias pessoas logadas. Deu certo? Maravilha. Qualquer coisa é só chamar. Quem terminar o 1, por favor, me avise, me chame. Tá? Não mande o resultado ainda, mas só me avise. Se terminou um, faça o 2. Se você terminou o 2, faça o 3. Vamos à obra. Muito bem, pessoal. Conseguiram fazer esse 1? Tá saindo? Não tá saindo? O que vocês me dizem? Infelizmente, pessoal, por hoje nós não vamos ter mais tempo de fazer, certo? Na nossa próxima aula, que é amanhã, certo? Nós temos 2 aulas amanhã. Eu já vou chegar corrigindo um. Eu vou dar um tempo de vocês fazerem o 2 e o 3 amanhã também, tá? Por hoje a gente fica por aqui, então nós vamos nos ver amanhã, então, na próxima aula. Até mais.